Ela comprou o único lugar que ninguém queria, até que pegadas misteriosas na varanda revelaram que não estava sozinha. Você consegue imaginar uma mãe viúva, desesperada para proteger seus 2 filhos pequenos, sendo obrigada a viver num barraco que todos evitavam por medo? Parece impossível, mas essa história aconteceu no interior do Brasil imperial. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o que aconteceu naquela varanda vai arrepiar sua alma e o desfecho dessa história vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes estão chegando. Era o ano de 1863. E o sol castigava sem piedade as terras do interior de Minas Gerais. Naquela região de morros verdes e fazendas de café, onde o cheiro da terra molhada se misturava com o suor dos trabalhadores, vivia Helena Tavares, uma mulher de 32 anos que conheceria em poucos meses o significado mais profundo da palavra desespero. Helena tinha aquele tipo de beleza cansada que só as mulheres trabalhadoras possuem. Os olhos castanhos ainda brilhavam quando olhava para os filhos, mas carregavam também o peso de quem viu a vida mudar da noite para o dia. O cabelo escuro, sempre preso num coque simples, já mostrava alguns fios brancos que teimavam em aparecer. As mãos calejadas denunciavam anos de trabalho duro, mas eram mãos gentis que acariciavam com ternura as cabeças de Miguel e Clara todas as noites antes de dormir. Miguel tinha 8 anos e os olhos atentos do pai. Era um menino observador que não falava muito, mas via tudo. Desde pequeno ajudava a mãe como podia, carregando lenha, buscando água no poço, tentando ser o homem da casa antes mesmo de entender o que isso significava. Clara, com apenas 5 anos, ainda tinha aquela inocência que quebra o coração de qualquer um. Ria fácil, brincava com bonecas de pano que a própria mãe costurava e acreditava piamente que anjos existiam e visitavam as pessoas boas durante a noite. A família morava numa casinha simples de pau a pique nos arredores da vila de São Sebastião do Ribeirão. Não era muito, mas era um lar. João Tavares, o marido de Helena e pai das crianças, trabalhava como carroceiro, transportando mercadorias entre as fazendas e o vilarejo. Era um homem honesto, de palavra, conhecido por todos como alguém confiável. Ele acordava antes do sol nascer e voltava quando as estrelas já tomavam conta do céu. O dinheiro era pouco, mas dava para o básico. Farinha de milho, feijão, um pedaço de toucinho de vez em quando e a esperança de dias melhores. Mas a vida tem dessas reviravoltas cruéis que ninguém espera. Num final de tarde de março, quando as primeiras chuvas começavam a amolecer a terra seca do verão, João estava voltando de uma entrega na fazenda do Coronel Pimentel. A carroça vinha carregada de sacos vazios e algumas ferramentas que precisava devolver no armazém da vila. A estrada era conhecida. Ele tinha feito aquele trajeto centenas de vezes. Mas naquela tarde específica, uma cobra coral assustou os burros, justamente numa curva estreita ao lado de um barranco. Os animais dispararam em pânico. João puxou as rédeas com toda a força, tentou controlar, gritou comandos que os bichos conheciam de cor, mas o medo é mais forte que o treinamento. A carroça derrapou na terra molhada, as rodas perderam aderência e num segundo que pareceu durar uma eternidade, tudo despencou o barranco abaixo. Encontraram João 2 horas depois, debaixo da carroça tombada, já sem vida. Os burros tinham se soltado e fugido pela mata. As ferramentas estavam espalhadas pela encosta e o futuro de Helena e das crianças tinha acabado de desabar junto com aquele barranco. O enterro foi simples, como eram todos os enterros de gente pobre naquela época. Algumas vizinhas levaram comida. O padre rezou a missa de corpo presente na pequena capela da vila.
Miguel não chorou, apenas segurou a mão da irmã com força, como se quisesse impedir que ela também caísse em algum barranco invisível. Clara não entendia direito porque o pai estava dentro daquela caixa de madeira e porque todos estavam tão tristes. Helena chorou todas as lágrimas que tinha direito naquele dia, porque sabia que depois teria que secar os olhos e enfrentar uma realidade muito mais dura que a dor da perda. A casinha onde moravam não era deles. Pertencia ao comendador Augusto Ferreira, um fazendeiro que possuía várias propriedades na região e alugava algumas para trabalhadores. O aluguel era de 15 mil réis por mês, um valor que João conseguia pagar com o trabalho de carroceiro, mas agora João não estava mais ali. E Helena, sozinha com 2 crianças, não tinha como gerar essa renda. Ela tentou, meu Deus, como ela tentou. Ofereceu seus serviços como lavadeira para as famílias mais abastadas da vila. Acordava às 4 da manhã, buscava água no rio, esfregava a roupa até as mãos sangrarem, estendia tudo nos arbustos para secar ao sol, passava com ferro aquecido no fogão a lenha e entregava tudo dobradinho e cheiroso. Cobrava 2 mil réis por trouxa grande. Precisava lavar pelo menos 8 trouxas por mês só para pagar o aluguel e ainda tinha que comer, vestir as crianças, comprar querosene para a lamparina, sabão, remédios quando algum dos pequenos ficava doente. Ela também costurava, consertava rasgos, pregava botões, ajustava bainhas. A agulha entrava e saía do tecido com precisão. Cada ponto, um pedido silencioso para que Deus não a abandonasse. Mas as encomendas eram poucas e mal pagas. 3 mil réis para fazer uma saia do zero, 500 réis para consertar uma camisa. Não dava. Por mais que trabalhasse, por mais que se esforçasse até o limite do corpo, não dava. O primeiro mês depois da morte de João, ela conseguiu pagar o aluguel vendendo os poucos pertences do marido. A carroça tinha sido destruída no acidente, mas as ferramentas pessoais dele, uma faca de cabo de osso, um chapéu de couro bom, as botas de montaria, tudo foi vendido. Juntou 19 mil réis, pagou 15 ao comendador e ficou com 4 para passar o mês. O segundo mês foi mais difícil. Vendeu as 2 galinhas que tinham no quintal, a panela grande de ferro, alguns pratos, copos, talheres. Conseguiu 11 mil réis. Faltaram 4. Foi até a casa do comendador, chapéu na mão, humilhada, e pediu mais uma semana. Ele, sentado na varanda da casa grande, tomando café com biscoitos, olhou para ela com aquela mistura de pena e irritação que os ricos sentem pelos pobres que não conseguem cumprir obrigações. Está bem, Helena, mais uma semana, mas é a última vez. Não posso ficar com uma propriedade ocupada por quem não paga. Tenho outras pessoas interessadas na casa. Ela saiu de lá com o rosto em chamas de vergonha. Trabalhou feito condenada naquela semana. Lavou roupa de madrugada, costurou até a vista embaralhar na luz fraca da lamparina, aceitou até faxina na venda do seu macedo, varrendo, limpando prateleiras, organizando sacos de mantimentos. No final, juntou os 4 mil réis que faltavam e voltou à casa do comendador. Ele recebeu o dinheiro sem olhar na cara dela. O terceiro mês foi o fim da linha. Não havia mais nada para vender. A casa estava vazia. Apenas os colchões de palha onde dormiam, uma mesa cambaleante, 2 bancos de madeira, algumas panelas velhas. Helena trabalhava tanto que mal conseguia ficar em pé. Emagrecera, olhos fundos, mãos tremendo de cansaço. Miguel começou a trabalhar também, limpando o pátio do ferreiro em troca de algumas moedas. Clara, pequena demais para trabalhar, ficava trancada em casa, brincando sozinha, esperando a mãe voltar. Mas não deu. Quando chegou o dia de pagar o aluguel, Helena tinha apenas 7 mil réis. Faltavam 8. Uma eternidade em dinheiro para quem não tem nada. Ela foi novamente à casa do comendador, dessa vez sem esperança, apenas para tentar adiar o inevitável mais um pouco. Mas a resposta foi clara e final.
Não posso mais, Helena. Você é uma mulher trabalhadora, sei disso, mas negócio é negócio. Preciso da casa desocupada até o final da semana. Tenho uma família de colonos italianos chegando mês que vem e eles vão morar aí. Sinto muito pelo João. Era um bom homem, mas a vida continua e eu tenho minhas obrigações. Sinto muito. As duas palavras mais vazias que existem quando vêm de quem tem tudo para quem não tem nada. Helena saiu de lá sabendo que em 5 dias estaria na rua com 2 filhos pequenos. Voltou para casa atordoada, sentou na beira da cama e, pela primeira vez desde o enterro do marido, permitiu-se sentir o verdadeiro pânico. Para onde ir? Não tinha família viva. Era filha única. Os pais tinham morrido de febre anos atrás. João também não tinha parentes próximos, não havia tios, primos, ninguém que pudesse acolhê-los. As vizinhas eram tão pobres quanto ela, vivendo em casas minúsculas que mal cabiam suas próprias famílias. Foi então que Dona Benedita, uma senhora de uns 70 anos que morava numa casinha do outro lado da praça, chamou Helena num canto depois da missa de domingo. As duas ficaram ali sob a sombra de um ipê florido e a velha senhora falou baixinho, como quem conta um segredo perigoso. Helena, eu sei da sua situação. Todo mundo na vila sabe. E eu fiquei pensando, será que eu devia te contar isso ou não? Porque o lugar não é dos melhores, mas talvez seja melhor que a rua. Tem um barraco lá para os lados do Morro do Cruzeiro. Sabe onde é? Helena balançou a cabeça afirmativamente. Conhecia. Era um lugar meio afastado, na beira da mata, onde a vila terminava e o mato começava. Pois então, continuou Dona Benedita, tem um barraco lá que está abandonado faz uns 3 anos. Pertence ao seu Otaviano, aquele que tem a venda grande na praça. A história é que o homem que morava lá sumiu uma noite e nunca mais apareceu. Dizem umas coisas, sabe como é povo, que o lugar é assombrado, que tem barulho de noite. Essas histórias que o povo inventa. O seu Otaviano quer se livrar daquele barraco faz tempo, mas ninguém compra, tem medo. Mas você, na situação que está, talvez não possa se dar ao luxo de ter medo de assombração, não é verdade? Helena ouviu tudo em silêncio. Barraco abandonado, assombrado. Ninguém quer comprar. A descrição não era nada animadora, mas Dona Benedita tinha razão. Ela não podia se dar ao luxo de escolher. Quanto ele quer pelo barraco? A velha senhora coçou a cabeça pensativa. Da última vez que ouvi falar, ele estava pedindo 50.000 réis, mas você pode tentar negociar. Vai ver, ele aceita menos só para se ver livre da propriedade. 50.000 réis. Helena tinha exatamente 23.000 réis escondidos numa lata enterrada no quintal. Era todo o dinheiro que tinha no mundo, fruto de semanas de trabalho extenuante. Não dava, mas tinha que tentar. Na segunda-feira de manhã, assim que seu Otaviano abriu a venda, Helena estava lá com as crianças ao lado, os 3 vestidos com as roupas menos remendadas que tinham. O comerciante era um homem gordo, suado, de bigode volumoso e voz grossa. Estava organizando sacos de farinha quando ela entrou. Bom dia, seu Otaviano. Bom dia, Helena. Sei das suas dificuldades, já ouvi falar. No que posso ajudar? Ela engoliu em seco e foi direta ao ponto. Dona Benedita me falou do barraco que o senhor tem lá no Morro do Cruzeiro, aquele que está abandonado. Queria saber se o senhor ainda quer vender. O rosto do comerciante se iluminou por um segundo, depois escureceu de novo. Quero sim. Aquela maldita propriedade está me dando prejuízo faz tempo. Só pago imposto e não tiro nada dela. Mas não é um lugar bom, Helena. Não quero te enganar. O último morador sumiu e nunca mais foi visto. O pessoal fala que tem coisa estranha por lá. Eu mesmo nunca vi nada, mas ouvi histórias. Tá caindo aos pedaços, precisa de reparo em tudo. E é longe, na beirada da mata. Não é lugar para mulher sozinha com criança. Helena manteve a voz firme. Quanto o senhor quer por ele?
Seu Otaviano coçou a barriga pensativo. Eu estava pedindo 50.000 réis, mas vou ser sincero contigo. No estado que tá, não vale nem isso. Se você tiver 30, eu aceito só para me ver livre. 30.000 réis. Ainda faltavam 7. Helena sentiu o mundo girar. Seu Otaviano, eu tenho 23. É tudo que tenho no mundo. Sei que não é o que o senhor está pedindo, mas é uma viúva com 2 filhos que vai ficar na rua se não conseguir um lugar. Imploro que aceite. O senhor vai estar se livrando de uma propriedade que ninguém quer e vai estar ajudando uma família. O comerciante olhou para ela, depois para Miguel e Clara, que estavam grudados nas saias da mãe. Suspirou fundo. 25, Helena. É o mínimo que posso aceitar. Preciso cobrir o que paguei de imposto esses anos. Arruma mais 2.000 réis e a gente fecha negócio. Helena saiu de lá com um nó na garganta. Mais 2.000 réis. Voltou para casa e revirou tudo. Encontrou umas moedas esquecidas no fundo de uma gaveta. Vendeu o último cobertor bom que tinha para uma vizinha. Vendeu até a aliança de casamento, aquele anel simples de metal que João tinha colocado no dedo dela no dia em que se casaram. Foi a coisa mais difícil que já fez. Olhou para o anel brilhando na palma da mão, lembrou do sorriso do marido naquele dia e chorou em silêncio antes de entregá-lo ao ourives da vila em troca de 3.000 réis. No dia seguinte, com 25.000 réis na mão, Helena voltou à venda. Seu Otaviano contou o dinheiro, guardou na gaveta e puxou um papel amarelado de uma pasta. Assinou, carimbou e entregou a ela. Pronto, Helena, o barraco é seu. Que Deus te abençoe e te proteja lá. Você vai precisar. As palavras finais ficaram ecoando na cabeça dela. Você vai precisar. No sábado pela manhã, um vizinho bondoso emprestou sua carroça de mão para ajudar Helena a levar as poucas coisas até o novo lar. Não era longe em distância, talvez uns 3 quilômetros, mas o caminho era de subida por uma trilha de terra batida que ia ficando cada vez mais estreita à medida que avançavam. A vila foi ficando para trás, as casas foram ficando mais esparsas. Depois de um tempo, não havia mais casas, apenas mata dos 2 lados, árvores fechadas e o canto dos pássaros que parecia mais alto ali, mais selvagem. Quando finalmente chegaram ao barraco, Helena sentiu o coração apertar. Seu Otaviano não tinha mentido. O lugar estava caindo aos pedaços. Era uma construção pequena, de pau a pique, com telhado de sapé que tinha vários buracos. A porta da frente pendia torta em suas dobradiças enferrujadas. As janelas não tinham vidro, apenas postigos de madeira, um deles solto, balançando ao vento com um rangido agoniante. A varanda de madeira que contornava a frente da casa estava coberta de folhas secas, tábuas soltas e tinha manchas escuras que poderiam ser de umidade ou de qualquer outra coisa que ninguém queria pensar muito sobre. O vizinho que os ajudou descarregou as trouxas rapidamente, claramente desconfortável, e se despediu com pressa. Boa sorte, Helena. Qualquer coisa, se precisar de alguma coisa lá na vila, é só mandar um recado. E saiu praticamente correndo, a carroça de mão fazendo barulho na trilha. Helena, Miguel e Clara ficaram ali parados, olhando para aquilo que agora era a casa deles. Mãe, sussurrou Clara, segurando a mão da mãe com força. Eu tô com medo. Helena abaixou, ficou na altura da filha e forçou um sorriso. Não precisa ter medo, minha filha. É só uma casa velha que precisa de um pouco de arrumação. Amanhã já vai estar melhor. Mas ela mesma não acreditava nas próprias palavras. Entraram devagar. O chão de terra batida estava coberto de folhas que tinham entrado pelos buracos do teto. Havia teias de aranha em todos os cantos, algumas tão grandes e elaboradas que pareciam obras de arte macabras. O ar era pesado, cheirava a mofo e a algo indefinível. Um cheiro de abandono,
de lugar onde ninguém vive há muito tempo. Havia uma mesa velha no que seria a cozinha, torta, com uma das pernas quebrada, alguns bancos caídos, uma lareira de pedra ao fundo, cheia de cinzas antigas. 2 portas levavam para o que pareciam ser 2 pequenos quartos, ambos vazios e escuros. Miguel foi até uma das janelas e abriu o postigo. A luz da tarde entrou, iluminando a poeira que dançava no ar. Lá fora, a mata era densa, árvores altas que bloqueavam a vista de qualquer outra construção. Eles estavam verdadeiramente sozinhos ali. Helena respirou fundo e fez o que mulheres fortes fazem quando não têm escolha. Arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Primeiro varreu tudo, juntou as folhas, as teias de aranha, a sujeira acumulada e jogou tudo para fora. Depois, lavou o chão com água que Miguel buscou num riacho próximo. Consertou a mesa com um pedaço de madeira amarrado com corda para substituir a perna quebrada. Arrumou os colchões de palha nos 2 quartinhos, acendeu a lareira para espantar a umidade e o cheiro ruim. Quando a noite começou a cair, o barraco já estava minimamente habitável. Não era bom, mas era melhor que a rua. Helena fez um mingau ralo de fubá para o jantar. Comeram em silêncio, sentados no chão, porque não havia cadeiras suficientes. Depois, cansados da mudança e dos acontecimentos dos últimos dias, foram dormir cedo. Helena colocou as crianças juntas num dos quartos e ficou no outro. Deitou no colchão de palha, puxou o cobertor fino até o queixo e ficou olhando para o teto cheio de buracos, através dos quais podia ver pedaços do céu noturno. As estrelas brilhavam lá em cima, indiferentes aos dramas humanos. Ela pensou no marido, nas escolhas que a vida faz por nós, no fato de estar ali naquele barraco abandonado que ninguém queria, sendo a única proteção entre seus filhos e o mundo cruel lá fora. Foi quando ouviu o primeiro barulho. Era um rangido, como madeira velha cedendo sob peso. Veio do telhado. Helena ficou imóvel, ouvindo. Talvez fosse o vento, pensou, mas não havia vento. A noite estava quieta. O rangido veio de novo, agora se movendo, como se algo estivesse andando lá em cima, de um lado para o outro. O coração de Helena acelerou. Seu Otaviano tinha dito que as pessoas falavam de coisas estranhas. Ela tinha ignorado, pensado que eram apenas superstições. Mas agora, deitada no escuro, ouvindo aquele barulho no telhado, o medo era real. O rangido parou. Silêncio. Helena soltou a respiração que nem sabia que estava prendendo. Deve ter sido um animal, pensou. Um gato do mato, uma coruja grande, qualquer coisa. Animais andam no telhado de casas abandonadas. Isso fazia sentido. Isso era racional. Mas então veio outro som. Passos na varanda. Passos lentos, arrastados, como de alguém que anda com dificuldade. 1, 2, 3 passos. Pausa, mais 3 passos. Pausa. Helena sentou na cama, o coração agora batendo tão forte que ela podia ouvi-lo no silêncio. Ficou esperando o som da porta se abrindo, de alguém entrando, mas nada aconteceu. Os passos apenas continuaram, de um lado para o outro na varanda, aquele mesmo ritmo arrastado e sinistro. Ela não dormiu naquela noite. Ficou sentada na cama, abraçada aos joelhos, ouvindo os passos que continuaram por horas, até finalmente pararem pouco antes do amanhecer. Quando a primeira luz do dia começou a clarear o céu através dos buracos do teto, Helena finalmente se levantou com as pernas bambas e os olhos ardendo de cansaço. Foi até a porta da frente com o coração na boca. Abriu devagar, olhou para a varanda e lá estavam, pegadas, marcas de lama seca na madeira velha da varanda. Pegadas de pés descalços, grandes, definitivamente de um adulto. Elas começavam do nada, no meio da varanda, como se alguém tivesse simplesmente aparecido ali, e depois seguiam de um lado para o outro, exatamente no padrão que ela tinha ouvido durante a noite. Mas o que fez o sangue de Helena gelar foi outra coisa.
As pegadas não saíam da varanda. Não havia rastro de ninguém chegando pela trilha, subindo os degraus, indo embora. As marcas simplesmente apareciam ali. Andavam de um lado para o outro e depois paravam, como se a pessoa tivesse simplesmente se dissolvido no ar. Helena olhou ao redor. A mata estava quieta, os pássaros cantavam, o sol nascia bonito ao longe. Tudo parecia perfeitamente normal na luz do dia, mas aquelas pegadas estavam ali. Prova concreta de que algo tinha acontecido durante a noite. Algo que ela não conseguia explicar. Miguel saiu de dentro da casa, esfregando os olhos. "Bom dia, mãe!" Então parou ao ver a expressão no rosto dela. "O que foi?" Helena olhou para o filho, depois para as pegadas e tomou uma decisão. "Nada, meu filho. Só estou vendo se a chuva da noite não estragou mais o telhado." Mentir para proteger. A primeira de muitas mentiras que teria que contar nos dias seguintes. Ela pegou uma vassoura e varreu as pegadas, fazendo as marcas de lama desaparecerem, mas não conseguiu varrer o medo que tinha se instalado no peito. As próximas noites foram um pesadelo silencioso que Helena suportou sozinha. Toda noite, depois que o sol se punha e a escuridão engolia o barraco, os sons começavam. Rangidos no telhado, passos na varanda. Às vezes um arrastar de algo pesado pela lateral da casa. Uma vez, ela jurou ter ouvido respiração pesada do lado de fora da janela do quarto onde dormia. E todas as manhãs, sem falhar, as pegadas estavam lá na varanda, sempre as mesmas, sempre no mesmo padrão. Pés descalços, grandes, marcas de lama que não deveriam estar ali. Helena não contou nada para as crianças. Miguel às vezes acordava assustado, dizendo ter ouvido barulhos, mas ela sempre tinha uma explicação pronta. "É o vento, meu filho. São os bichos da mata. É a madeira velha rangendo com a mudança de temperatura. Volta a dormir." E ele voltava. Porque criança confia na mãe, mesmo quando a mãe está mentindo. Mas o peso do segredo estava matando Helena. Ela emagrecia a cada dia. As olheiras ficavam mais fundas, as mãos tremiam enquanto costurava. Cometia erros no trabalho porque não conseguia se concentrar. À noite, ficava sentada na cama, uma faca de cozinha ao lado, ouvindo os sons e esperando que nada de pior acontecesse. Foi então que decidiu procurar ajuda. Numa manhã de domingo, deixou as crianças brincando perto de casa e caminhou até a vila. Encontrou Dona Benedita saindo da igreja após a missa. "Dona Benedita, preciso conversar com a senhora. É sobre o barraco." As duas se sentaram num banco da praça, sob a sombra de um pé de manga. Helena contou tudo. Os barulhos noturnos, os passos na varanda, as pegadas que apareciam todas as manhãs. A velha senhora ouvia em silêncio, balançando a cabeça lentamente. Quando Helena terminou, Dona Benedita suspirou fundo. "Eu tinha medo que fosse algo assim. O Severino, aquele que morava lá antes e sumiu, ele contava histórias parecidas. Dizia que tinha algo naquela casa, que não estava sozinho. Muita gente achou que ele tinha endoidado. Até que uma noite, ele simplesmente desapareceu. Procuraram por meses, nunca acharam nem o corpo. Foi quando o seu Otaviano ficou com a propriedade por dívida e tentou vender, mas ninguém quis. E o que eu faço, Dona Benedita? Não tenho para onde ir. Gastei tudo que tinha naquele lugar." "A senhora acha que é assombração, espírito?" A velha senhora ficou em silêncio por um momento. Então falou baixinho. "Há coisas nesse mundo que a gente não entende, Helena. Pode ser espírito, sim. Pode ser alma penada. Pode ser coisa pior. Mas também pode ser outra coisa. Você já pensou que pode ser alguém de carne e osso? Alguém que não quer ser visto?" Helena piscou, confusa. "Como assim? Alguém? Mas as pegadas simplesmente aparecem, Dona Benedita. Não tem rastro de chegada nem de saída."
A velha sorriu com tristeza. Você olhou bem? Olhou embaixo da casa, nos fundos, na mata ao redor? Às vezes a resposta mais simples é a verdadeira, mesmo quando parece impossível. Helena voltou para casa com a mente turbulenta. Seria possível que houvesse alguém vivendo escondido perto do barraco? Mas por quê? E como explicar as pegadas que apareciam do nada? Naquela tarde, enquanto as crianças tiravam uma soneca, Helena fez algo que não tinha feito antes. Começou a investigar. Andou ao redor do barraco, olhando cada detalhe que não tinha notado antes. E foi então que viu. Embaixo da casa, no espaço entre o chão de madeira e a terra, havia um buraco. Um buraco grande, o suficiente para uma pessoa passar. Estava meio escondido por arbustos, mas estava ali. O coração de Helena disparou. Alguém podia estar entrando e saindo da casa por aquele buraco. Mas para quê? Para assustar, para roubar? Ela não tinha nada de valor. E as pegadas na varanda? Como explicar? Decidiu ficar acordada aquela noite. Não apenas acordada, mas atenta, de olhos e ouvidos bem abertos. Colocou as crianças para dormir como sempre. Mas depois, em vez de ir para seu quarto, ficou sentada na cozinha, no escuro, com a faca na mão, esperando. As horas passaram devagar. A noite era de lua cheia, o que proporcionava alguma luz através das janelas. Helena ouvia os sons normais da mata, grilos, corujas ao longe, o farfalhar de folhas. Seu corpo estava tenso, cada músculo preparado. Foi por volta da meia-noite quando ouviu. Um som diferente, madeira rangendo, não do telhado, dessa vez de dentro da casa, do chão. Helena virou a cabeça lentamente na direção do som. Vinha de um canto da cozinha, perto da lareira. Ela ficou imóvel, mal respirando. O rangido veio de novo, e então, lentamente, uma tábua do chão se levantou. Pelo buraco que se abriu, emergiu uma cabeça humana, de um homem. Helena quis gritar, mas o som ficou preso na garganta. O homem também a viu. Os dois ficaram ali, paralisados, olhando um para o outro na penumbra iluminada pela lua. Então, o homem sussurrou com voz rouca e desesperada. Por favor, não grita. Por favor, eu não vou fazer mal. Eu só preciso de comida, por favor. Foram os segundos mais longos da vida de Helena. 1000 pensamentos passaram pela cabeça. Chamar as crianças, correr, atacar, gritar. Mas o que saiu da boca dela foi: quem é você? O homem saiu devagar do buraco. Era alto, muito magro, barbudo. As roupas eram farrapos. Estava encharcado de suor, apesar da noite fresca. Os olhos eram arregalados, assustados, como de um animal acuado. Me chamo Benedito. Eu morava aqui antes. Quer dizer, morava embaixo daqui, no porão que fiz escondido. Eu não queria te assustar. Eu só esperava que você fosse embora como os outros. Aí eu poderia voltar a ficar aqui sozinho. Mas você não foi, e agora eu não tenho mais para onde ir. Helena continuava segurando a faca. Você é quem faz os barulhos, as pegadas. Benedito baixou a cabeça envergonhado. Sim, de noite eu saía para buscar água no riacho. Às vezes procurava frutas na mata, sempre com cuidado para não ser visto, mas deixava rastros sem querer. Sinto muito mesmo. Eu não tenho mais para onde ir, você entende? Não posso ser visto. Se me virem, me prendem, me matam. Eu só quero sobreviver. Por que te matariam? A pergunta saiu antes que Helena pudesse pensar nas implicações. Benedito levantou os olhos para ela. Mesmo na pouca luz, Helena viu as cicatrizes nas costas dele quando ele se virou levemente. Cicatrizes de chicote, marcas profundas de quem foi açoitado muitas vezes. Porque eu fugi, ele disse simplesmente. Fugi da fazenda do coronel Bittencourt faz 3 anos. Sou escravo fugido. Era escravo. Não sei mais o que sou, mas sei que se me encontrarem, sou homem morto. O silêncio que seguiu foi pesado. Helena olhou para aquele homem,
Aquele ser humano marcado pela violência, vivendo como animal em buracos, assustando as pessoas sem querer, apenas tentando sobreviver. E tomou uma decisão que mudaria tudo. Abaixou a faca. Tem pão amanhecido ali na mesa, pode comer. Devagar, sem tirar os olhos dela, Benedito foi até a mesa, pegou o pedaço de pão que havia sobrado do jantar das crianças e começou a comer com voracidade, lágrimas descendo pelo rosto barbudo. Helena sentou numa cadeira cambaleante e esperou ele terminar. Quando finalmente acabou o pão, Benedito olhou para ela com algo que se parecia com esperança. Você não vai me entregar? Não. Helena ouviu-se dizendo, sem saber bem de onde vinha aquela decisão. Não vou, mas a gente precisa conversar sobre tudo. E ali, naquela cozinha iluminada pela lua, um escravo fugido e uma viúva desesperada começaram uma conversa que duraria até o amanhecer e mudaria o destino de ambos para sempre. Benedito contou sua história com voz baixa, pausada, cheia de dor contida. Tinha nascido escravo na fazenda do coronel Bittencourt, filho de escravos que nunca conheceu direito porque foram vendidos quando ele era pequeno. Cresceu trabalhando no canavial, sob o sol escaldante, apanhando quando não produzia o suficiente, dormindo em senzala lotada, comendo as sobras que davam. Aos 20 anos, tentou fugir pela primeira vez. Foi pego, levou 50 chibatadas, quase morreu. Ficou mais 10 anos trabalhando, juntando coragem, esperando outra chance. Aos 30, quando o feitor relaxou a vigilância durante uma festa na Casa Grande, ele fugiu de novo. Dessa vez, conseguiu chegar longe. Andou de noite, escondeu-se de dia, comeu raízes e bichos que caçava com armadilhas improvisadas. Foi assim que encontrou o barraco abandonado. Entrou uma noite, viu que ninguém morava ali e decidiu se esconder. Cavou um buraco embaixo do assoalho. Criou um esconderijo. Vivia como fantasma, saindo apenas à noite, procurando comida, água, sempre atento. Ficou assim por 3 anos, até que apareceu um homem, o tal Severino. Queria morar ali. Benedito tentou assustá-lo com barulhos, esperando que o homem fosse embora. Mas Severino era teimoso. Ficou. E uma noite acabaram se encontrando, assim como Helena e Benedito tinham acabado de se encontrar. Severino não tinha entregue Benedito, tinha sido bondoso, dividia comida. Os dois viveram assim por alguns meses, um arranjo estranho, mas que funcionava. Até que Severino começou a beber demais, começou a falar demais na vila. Falava do barraco assombrado, falava de coisas estranhas. Benedito tinha medo que ele contasse sobre o escravo escondido. Então, numa noite, os dois brigaram. Severino, bêbado, ameaçou denunciar. Benedito empurrou. Severino caiu, bateu a cabeça numa pedra e morreu. Não foi por querer. Benedito falou com voz quebrada, as lágrimas correndo livremente agora. Eu não queria. Eu só empurrei para ele parar de gritar, mas ele caiu torto e bateu a cabeça. Morreu na hora. Eu enterrei o corpo na mata. Ninguém nunca achou. E desde então vivo com esse peso. Matei um homem, o único homem que foi bondoso comigo nessa vida, e eu matei ele. Helena ouvia tudo em silêncio. Quando Benedito terminou, ficaram muito tempo sem falar. Lá fora, o céu começava a clarear, anunciando o novo dia. Finalmente, Helena falou. Você me colocou numa situação muito difícil, Benedito. Eu sou mãe, tenho 2 filhos pequenos. Você é um fugitivo. Tem um homem morto nas suas costas. Se alguém descobrir que eu estou escondendo você, perco meus filhos. Posso ser presa. Você entende isso? Benedito balançou a cabeça desolado. Eu sei. Eu vou embora. Vou sair agora que ainda está escuro e você nunca mais vai me ver. Desculpa por tudo. Ele começou a se levantar. Espera. A palavra saiu firme da boca de Helena. Ele parou, confuso. Ela continuou. Eu não terminei de falar. Você fez coisas ruins,
mas foram coisas de quem não tinha escolha. Você nasceu escravo, apanhou a vida toda, viveu como bicho. Não conheço sua alma. Não sei se você é homem bom ou ruim no fundo, mas sei uma coisa. Sei que você está pedindo ajuda e sei que eu também estou precisando de ajuda. Benedito olhou para ela sem entender. Helena continuou. Essa casa precisa de muitos reparos. Eu não consigo fazer sozinha. Tenho que trabalhar o dia todo para sustentar meus filhos. O telhado está furado, as janelas estão quebradas, a cerca está caindo. Preciso de força de trabalho. Você precisa de comida e proteção. Um acordo? A voz de Benedito tinha uma nota de descrença esperançosa. Você fica no porão durante o dia, quando tem gente por perto, ou quando eu tô fora. À noite trabalha nos reparos da casa, silenciosamente. Eu divido minha comida com você, a que eu conseguir. Não é muito, mas é melhor que passar fome. Em troca, você me ajuda a consertar esse lugar e nunca, nunca deixa meus filhos saberem que você existe. Pelo menos não agora. Pelo menos não enquanto for perigoso. Benedito olhou para ela com uma expressão que Helena nunca esqueceria. Era gratidão pura, misturada com descrença, como se ele não conseguisse acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou com voz embargada. Você não me conhece. Eu podia ser perigoso. Podia te matar enquanto você dorme. Helena segurou o olhar dele. Podia, mas não vai. Sei lá por quê, mas sei que não vai. Talvez seja porque a gente reconhece desespero no olho um do outro. Você está desesperado para sobreviver. Eu estou desesperada para proteger meus filhos. A gente precisa um do outro. E além disso, ela fez uma pausa. Esse tal de Jesus que o padre fala todo domingo na igreja, ele ajudava os desesperados. Benedito chorou. Um homem adulto, marcado, endurecido por anos de sofrimento, sentou no chão daquela cozinha miserável e chorou feito criança. E Helena, cansada, assustada, mas decidida, deixou ele chorar. Às vezes, as lágrimas são a única resposta honesta que existe. Quando o sol finalmente nasceu por completo, Benedito desceu de volta para o porão improvisado embaixo do assoalho. Helena tampou a entrada com a tábua solta, pôs um caixote em cima para disfarçar e foi acordar as crianças como se fosse um dia normal. Mas nada seria normal a partir daquele dia. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha, mas funcional. Helena acordava cedo, preparava um mingau simples de fubá para as crianças e separava um pouco numa caneca que escondia dentro da lareira apagada. Durante o dia, saía para trabalhar como lavadeira e costureira na vila. Miguel às vezes ia junto para ajudar. Clara ficava brincando sozinha no quintal, nunca se afastando muito da casa. À noite, depois que as crianças dormiam, Helena batia levemente no assoalho com um padrão combinado. 3 batidas, pausa, 2 batidas. Era o sinal. Benedito emergia do porão como um fantasma silencioso. Comia o que Helena tinha conseguido guardar. Depois ia trabalhar. E como ele trabalhava! Com ferramentas improvisadas, pedaços de pau encontrados na mata, pregos enferrujados que Helena conseguia na ferragem da vila, dizendo que eram para ela mesma consertar coisas. Benedito consertava o telhado, tábua por tábua, substituía as podres, tampava os buracos, reforçava a estrutura. Trabalhava em silêncio absoluto, atento a qualquer som que indicasse perigo. Quando terminava, ou quando o amanhecer ameaçava chegar, descia de volta ao porão, puxava a tábua sobre a cabeça e desaparecia como se nunca tivesse existido. Semanas se passaram assim. O barraco foi mudando, as goteiras pararam, as janelas ficaram firmes, a cerca foi reconstruída. A mesa da cozinha ganhou estabilidade. Pequenas melhorias que faziam grande diferença. E algo mais estava mudando também. Entre Helena e Benedito, começou a surgir uma espécie de amizade improvável.
Durante aquelas poucas horas noturnas em que ele estava acordado, eles conversavam baixinho enquanto ele trabalhava. Helena falava sobre o marido, sobre a vida que tinha antes, sobre os medos de criar os filhos sozinha. Benedito falava sobre a senzala, sobre os amigos que tinha perdido, sobre sonhos de liberdade que alimentava desde criança. Eram duas almas marcadas pela perda e pela luta, encontrando consolo na companhia um do outro. Uma noite, Helena comentou casualmente: "Você sabe, Benedito, se um dia a escravidão acabar, você vai poder viver como gente de verdade, ter casa, trabalho, família." Ele parou de martelar e olhou para ela com uma expressão triste. "E você acha que vai acabar? A escravidão existe desde sempre. Os poderosos nunca vão abrir mão do trabalho de graça." "Mas já estão falando." Na vila, ouvi um comerciante comentando que na Inglaterra já acabou faz tempo, que aqui no Brasil tem gente importante defendendo o fim. Pode demorar, mas vai acontecer. Benedito balançou a cabeça. "Se acontecer, eu já vou estar velho ou morto. Mas torço para que aconteça, para que outras crianças não nasçam escravas como eu nasci." Foi num desses momentos de conversa que Miguel apareceu na porta do quarto. Os dois congelaram. O menino esfregava os olhos, meio dormindo ainda. "Mãe, com quem você está falando?" O coração de Helena quase parou. Benedito já estava se movendo silenciosamente em direção ao buraco no chão. "Comigo mesma, filho. Às vezes converso sozinha enquanto arrumo as coisas. Volta a dormir." Miguel olhou ao redor sonolento, não viu nada de estranho na penumbra e voltou para o quarto. Quando Helena teve certeza de que ele tinha dormido de novo, soltou a respiração. Benedito já estava no porão, apenas a cabeça para fora. "Foi por pouco", ele sussurrou. "Foi", concordou Helena. "A gente precisa ter mais cuidado." Mas o incidente os deixou pensando. Por quanto tempo conseguiriam manter aquele segredo? Meses se passaram. O barraco, que antes era uma ruína, estava se transformando numa casa de verdade. Benedito tinha talento para construção, sabia fazer coisas que Helena nunca imaginaria. Construiu prateleiras na cozinha, consertou a lareira para que funcionasse melhor, até fez banquinhos novos de madeira para as crianças. Tudo à noite, tudo em silêncio, tudo escondido. Helena, por sua vez, tinha conseguido mais trabalhos de costura. Com a casa em melhor estado, se sentia mais descansada, mais capaz de trabalhar bem. O dinheiro ainda era muito pouco, mas dava para comer todo dia, e isso já era muito mais do que muita gente tinha. Ela sempre separava uma porção para Benedito. Não era justo que ele trabalhasse tanto e passasse fome. Uma noite, ela desceu pela primeira vez ao porão onde ele vivia. Benedito tinha criado um espaço surpreendentemente organizado embaixo do assoalho. Tinha cavado mais fundo, criando um buraco de quase 2 metros de profundidade. Havia um colchão improvisado de folhas secas, alguns panos que ele usava como cobertor, uma lamparina pequena que acendia só quando tinha certeza de que ninguém veria a luz. Alguns livros velhos que tinha encontrado abandonados na mata. "Você sabe ler?" Helena perguntou surpresa, vendo os livros. "Aprendi sozinho", ele respondeu com um misto de orgulho e tristeza. "Quando era pequeno, via os filhos do fazendeiro estudando. Um dia achei um livro velho que tinham jogado fora. Comecei a juntar as letras, a entender as palavras. Levei anos, mas aprendi. Foi minha forma de escapar mesmo quando estava preso." Helena ficou impressionada. Conhecia muita gente livre que não sabia ler. "Você poderia ensinar Miguel", ela disse pensativa. "Não tenho dinheiro para pagar professor e o menino precisa aprender." Benedito olhou para ela. "Mas como? Eu não posso aparecer." "Ainda não", Helena disse. "Mas talvez um dia, quando for seguro, quando a gente puder confiar que não vão te levar." Foi nesse momento que Helena percebeu algo importante.
Tinha começado a pensar em Benedito não como um estranho escondido em sua casa, mas como parte da família. Era uma família estranha, secreta, mas era o que tinham. E funcionava. Mas a paz nunca dura para sempre. Numa tarde de julho, Helena estava na vila vendendo o pão que tinha feito quando ouviu uma conversa entre dois homens na praça. Um deles era o capitão do mato, aquele que caçava escravos fugidos por dinheiro. Recebi denúncia que tem um negro fugido na região, ele dizia para o outro. O coronel Bittencourt está oferecendo boa recompensa. 20.000 réis para quem encontrar um escravo chamado Benedito, que fugiu faz uns anos. O homem tem cicatrizes de chicote nas costas. É alto, deve ter uns 35 anos agora. O sangue de Helena gelou. 20.000 réis. Era muito dinheiro. Gente pobre mataria por muito menos. Ela voltou para casa mais rápido do que nunca, quase correndo pela trilha. Quando chegou, esperou as crianças dormirem e contou tudo para Benedito. Ele ficou pálido. 20.000 réis. É muito dinheiro. Alguém vai acabar me achando. Eu tenho que ir embora, Helena. Não posso colocar você e as crianças em perigo. Para onde você vai? Ela perguntou. Não conhece ninguém. Não tem para onde correr. Aqui pelo menos você tem comida, abrigo. A gente só precisa ter mais cuidado. Mas e se descobrirem? E se alguém desconfiar? Você perde tudo, Helena. Seus filhos, sua liberdade. Não vale a pena arriscar. Helena segurou as mãos dele, aquelas mãos calejadas que tinham consertado sua casa, que trabalhavam todas as noites para deixar tudo melhor. Você é gente, Benedito. Não é animal para ser caçado. Não é mercadoria para ter preço. Você é gente. E gente cuida de gente. Você fica. A gente encontra um jeito. Nos dias seguintes, o capitão do mato circulou pela região fazendo perguntas, investigando. Chegou até o barraco de Helena. Ela estava sozinha com as crianças. Benedito estava escondido no porão, sem se mexer, mal respirando. Dona Helena, o capitão disse tirando o chapéu, desculpe incomodar. Tô procurando um negro fugido. Será que a senhora viu alguém estranho por aqui? Alguém pedindo comida, passando pela trilha? Helena manteve a voz firme. Não, senhor. Aqui só passa a gente mesmo. É muito isolado. Se tivesse alguém, eu teria visto. O capitão olhou ao redor. E essas melhorias na casa? Essa cerca nova, o telhado consertado. Como a senhora conseguiu fazer tudo isso sozinha? O coração de Helena acelerou, mas ela não deixou transparecer. Com muito trabalho, senhor. Eu mesma fui consertando aos poucos. Quando se tem filhos, a gente encontra forças que não sabia que tinha. O capitão pareceu aceitar a explicação. Tá bom, se ver algo, me avise na vila. Tem recompensa boa. E foi embora. Quando ele sumiu na trilha, Helena trancou a porta e ficou encostada nela, tremendo. Tinha mentido para uma autoridade. Estava escondendo um fugitivo. Se descobrissem, perderia tudo. Mas quando olhou para os olhos de Miguel e Clara, soube que tinha feito a escolha certa. Estava ensinando a eles, mesmo sem saber, que há coisas mais importantes que leis injustas, que humanidade vem antes de obediência. Com o perigo tão próximo, Benedito ficou ainda mais cuidadoso. Passava dias inteiros sem sair do porão. Helena descia comida para ele, conversavam alguns minutos, mas os trabalhos noturnos tinham parado. Era arriscado demais. Semanas se passaram assim, tensas, cada barulho estranho fazendo todos ficarem alerta. Mas lentamente, à medida que os meses passavam e ninguém mais aparecia procurando, a vida voltou à rotina. O capitão do mato tinha ido embora para outra região. Os comentários sobre o escravo fugido diminuíram. As pessoas esqueceram, como sempre esquecem quando algo não afeta diretamente suas vidas. Foi nessa época que aconteceu algo inesperado. Clara ficou doente, uma febre forte que não passava.
Helena tentou todos os remédios caseiros que conhecia, chás, compressas, rezas, mas nada funcionava. A menina ardia em febre, delirava, chamava pelo pai morto. Helena estava desesperada. Não tinha dinheiro para pagar médico. Foi Benedito quem salvou Clara. Ele conhecia ervas medicinais que tinha aprendido com uma velha escrava curandeira na fazenda. Numa noite, saiu para a mata mesmo com o risco, procurou plantas específicas, voltou e preparou um chá amargo. Faz ela tomar, disse para Helena. 3 vezes por dia. Vai passar. Helena confiou. Fez Clara tomar mesmo com a menina reclamando do gosto horrível. Em 3 dias, a febre baixou. Em 1 semana, Clara estava brincando de novo. Miguel tinha visto Benedito naquela noite. O menino tinha acordado, tinha visto o homem preparando o chá. Desta vez, Helena decidiu não mentir. Chamou o filho para conversar. Miguel, você viu o homem? O menino balançou a cabeça. Quem é ele, mãe? Helena suspirou. É um amigo que está nos ajudando, mas é um segredo muito perigoso. Você não pode contar para ninguém. Ninguém mesmo, senão homens ruins vão levar ele e a gente vai ficar em perigo também. Miguel, com sua seriedade de criança que cresceu rápido demais, entendeu. Ele é o que consertou a casa, não é? Por isso ela está tão melhor. É sim. E ele salvou a Clara? Salvou? Miguel ficou em silêncio por um momento. Então, ele é da família. E foi assim, com essa frase simples de um menino de 8 anos, que Benedito oficialmente se tornou parte daquela família estranha e improvável. Os anos passaram. 1864, 1865, 1866. Clara cresceu sabendo que tinha um tio secreto que vivia embaixo da casa. Miguel aprendeu a ler e escrever com Benedito, que era um professor paciente e dedicado. Helena continuou trabalhando na vila, mas agora com a ajuda de Benedito, que fazia artesanato de madeira que ela vendia como se fosse dela. Pequenas caixas, banquinhos, brinquedos. O dinheiro melhorou um pouco. Benedito nunca saiu do porão durante o dia. Vivia como fantasma, existindo apenas nas sombras, mas era parte essencial daquela família. Ajudava com tudo, consertava tudo, ensinava as crianças, conversava com Helena nas noites longas. Era amigo, era irmão, era pai substituto para Miguel e Clara. Em 1871, chegou a notícia que mudaria tudo. A lei do ventre livre tinha sido aprovada. Os filhos de escravos nasceriam livres. Era o começo do fim da escravidão. Benedito chorou quando Helena contou. Tá vendo? Ela disse. Eu disse que ia acabar. Vai demorar, mas vai. Mas eu ainda sou escravo. Ele lembrou com tristeza. Ainda sou fugitivo. Ainda tenho preço na minha cabeça. Por enquanto, Helena respondeu, mas o mundo está mudando. Em 13 de maio de 1888, 25 anos depois que Helena comprou aquele barraco abandonado, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A escravidão acabou no Brasil. Helena tinha 57 anos. Benedito tinha 58. Miguel era um homem de 33 anos, casado com filhos. Clara tinha 30, era professora na vila. Quando a notícia chegou, Helena desceu ao porão uma última vez. Benedito, você é livre, de verdade livre. Não precisa mais se esconder. Ele subiu aquela escada pela última vez como um homem escondido. Quando pisou no chão da casa à luz do dia, pela primeira vez em 25 anos, chorou. Helena chorou junto. As crianças, agora adultos, choraram. Benedito saiu para a varanda, aquela mesma varanda onde suas pegadas tinham assustado Helena tantos anos atrás. Ficou ali, sob o sol, sentindo o calor no rosto, livre. 25 anos, ele disse. 25 anos você me escondeu, me alimentou, arriscou tudo por mim. Você fez o mesmo por nós, Helena respondeu. Essa casa, essas crianças, a gente sobreviveu porque a gente se ajudou. Benedito nunca saiu daquele barraco. Por que sairia? Era sua casa, era sua família.
Viveu ali pelo resto da vida, dessa vez não no porão, mas num quarto de verdade que construiu com suas próprias mãos. Trabalhou como carpinteiro, conhecido na região pela qualidade do trabalho. Nunca se casou, nunca teve filhos próprios, mas Miguel e Clara o chamavam de pai. Helena e Benedito envelheceram juntos naquela casa que um dia ninguém queria. A casa que era assombrada por pegadas misteriosas, as pegadas de um homem que não era fantasma, mas alguém tentando sobreviver. As pegadas que levaram duas almas desesperadas a se encontrarem e construírem algo que nem a escravidão, nem a pobreza, nem o medo conseguiram destruir: uma família. Quando Helena morreu em 1895, aos 64 anos, Benedito ficou sentado ao lado do corpo dela a noite toda, segurando sua mão. "Obrigado", ele sussurrou. "Obrigado por me ver como gente quando o mundo me via como coisa. Obrigado por arriscar tudo. Obrigado por me dar uma família." Benedito viveu mais 10 anos. Morreu dormindo, numa noite tranquila de 1905, aos 75 anos. Foi enterrado ao lado de Helena, no pequeno cemitério da vila. Na lápide simples, Miguel e Clara mandaram escrever: Benedito Tavares, livre, amado, pai, 1830-1905. E assim termina a história do barraco abandonado que ninguém se aproximava. A história de uma viúva desesperada e um escravo fugido, que encontraram na escuridão um ao outro e descobriram que a verdadeira liberdade não está apenas nas leis, mas na coragem de estender a mão para quem precisa. Porque no fim, somos todos apenas gente tentando sobreviver, tentando proteger quem amamos, tentando fazer o certo num mundo que nem sempre é justo. E às vezes, apenas às vezes, o certo vence.